Está gravando? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Obrigada pela presença, senhores auditores, procuradores, secretaria, senhores advogados, todos os presentes. Vamos lá, um pedido de preferência. Temos um pedido de preferência, processo número 15 da pauta, processo 562/2022. Relator, Dr. Manuel Giordani, denunciado Instituto Estrela de Guarulhos, por infração praticada durante a partida, não, aqui é uma desistência. Então, doutor Rafael... Eu quero pedir... Tem provas a produzir, doutor? Não, quero pedir... Primeiro, quero ver se ele vai conceder a redesignação, excelência. A senhora falou que o relator podia analisar o pedido? Não, mas o pedido de adiamento já foi indeferido. Você não falou que eu poderia pedir para o relator? Não, eu entendi que era outro pedido para o relator. Não. Quanto ao adiamento, é indeferido, porque você já tem o pedido, foi adiado já, né? Esse processo estava na pauta da semana passada e foi adiado para essa semana. Então, esse pedido... Foi, mas foi o que eu expliquei para a senhora. Eu tomo ciência do processo quando eu chego no tribunal, excelência. Se foi adiado, não foi pedido pelo sindicato. Como eu estou atuando na defesa, entendo necessário adiamento para juntada de documentação, senão a agremiação vai ser condenada. E tem documentação para se buscar absolvição. Por isso que eu insisti na questão do adiamento, novamente com uma sessão, sendo que eu não sabia desse processo e foi pedido o adiamento por e-mail. Então, assim, eu não estou sabendo de nada. Fiquei sabendo agora. Desculpa, com toda a vênia, como atividade do senhor, já foi adiado uma vez. E se o senhor toma ciência, quando o senhor chega ao tribunal, como que o senhor sabe que há documentos a serem apresentados e por que a agremiação que foi citada na última semana não enviou ao sindicato, já que ela sabia que seria defendida pelo sindicato? Então, a agremiação ela não é sindicalizada, parece que ela ocorreu agora, e eu sei que tem documentação, porque quando eu tomei ciência do caso, eu fui conversar com o responsável, falei, olha, geralmente nesses casos, se você tem essa documentação, a gente consegue buscar absolvição, se não tiver condenação na certa. Aí ele falou, doutor, eu tenho a documentação, só que o problema é assim, eu não consigo juntar, a não ser que o tribunal aceite que eu apresente agora para análise. Porque como não está no sistema, eu não tenho um tempo hábil para estar juntando no sistema, eu tenho que digitalizar e colocar no sistema. Se aceitar que eu entregue no papel agora, tudo bem, vamos para o julgamento. A Procuradoria não se opõe a eventual juntada de documentos agora, até porque esse é um processo... Tudo bem. Se puder juntar... Sim. Que adiar para juntar. Sim. Já está aí, já junta. Tudo bem? Pode entregar, doutor Rafael, aqui para o... Hoje já. Eu tenho aula que começa às da tarde. Vai dar certo. Presidente, eu vou querer colher depoimento também do bem. presidente, Ok, tá? doutor. Deixa eu só Então, explicar aqui. Bem, pode juntar. É o comunicado ao clube, 2 dias antes de começar a competição. Que aqui está o e-mail onde o clube recebeu, na data do dia 15, no qual ele queria até o dia 16. É o dia 16 para estar juntando o cadastro dos atletas, ou seja, um dia só, menos de um dia, na verdade. Tá, então o senhor vai juntar, depois o senhor faz a defesa, tá bem? Só um minutinho, vamos no relatório primeiro? Obrigada, doutor. Vai ser juntado, tá? Doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor, para relatório. Só um minutinho, tá? Eu já vou. Eu chamo o senhor. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar a todos, na pessoa da doutora Sônia. Primeiro processo, por preferência, processo 562. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em desfavor da entidade de prática desportiva Instituto Estrela de Guarulhos, por infração ao que estabelecido no artigo 204 e 191, inciso 3º do Código Desportivo.
A denúncia menciona a faculdade para que as entidades de prática desportiva não filiadas à federação participem de competições de futebol feminino, desde que observados os requisitos. Sustenta que o Instituto Estrela de Guarulhos requereu a sua vinculação, que foi autorizada, participando do Conselho Técnico, a fim de que confirmasse a sua participação no Campeonato Paulista Feminino Sub-15. Com a confirmação de participação pelo clube e com a sua anuência, foram elaborados o regulamento específico da competição e a tabela do campeonato. A denúncia traz o sistema de disputa e os grupos que foram formados a partir de então. Ocorre que no dia 24 de junho, ou seja, na véspera do início da competição, a agremiação ora denunciada enviou ofício à Federação Paulista de Futebol, desistindo de participar da disputa, de modo a abandoná-la e descumprindo as normas estabelecidas na resolução da presidência número 1 de 2022, no regulamento específico do Campeonato Paulista Feminino Sub-15 e no regulamento geral de competições. A denúncia sustenta que o abandono da competição após o seu início, que deve ser considerado o momento da publicação oficial da tabela, configura a infração prevista no artigo 204 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Traz ainda que, no presente caso, após a publicação e organização para o início do campeonato em questão, a agremiação ora denunciada abandonou a disputa, com inegável prejuízo à sua organização, além de desrespeito com as equipes adversárias. Sustenta ainda que, se não bastasse, houve descumprimento ao que estabelecido nos regramentos oriundos da Federação Paulista de Futebol, a resolução da presidência, número 1 de 2022, mencionada acima, que estabelece as regras para a vinculação temporária feminina. E, de acordo com o artigo 3º, conceder a vinculação temporária feminina 2022 às entidades referidas no item anterior, desde que preencham os requisitos mínimos descritos na resolução e obtenham a aprovação da diretoria executiva nos termos do artigo 4º, parágrafo caput, do Estatuto Social da Federação Paulista de Futebol, sendo que a entidade de prática desportiva a qual for concedida a vinculação, se obrigará a cumprir todas as normas, diretrizes e regulamentos gerais e específicos, não sendo, entretanto, considerada entidade filiada nos termos do Estatuto da Federação Paulista de Futebol. Traz ainda o RGC, que vedou-se a desistência de participação em competições até mesmo antes da realização do Conselho Técnico, bem como possibilitou a aplicação de sanções administrativas. Ainda o regulamento específico da competição, que também impôs medida a reprimir a desistência da disputa após a realização do Conselho Técnico, em seu artigo 37. E conclui dizendo que o Instituto Estrela de Guarulhos descumpriu as normas e referências ao desistir da competição na véspera do seu primeiro jogo, restando caracterizada a conduta infracional tipificada no artigo 191, inciso 2º e 3º do CBJD. É deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento. Inciso 2º e 3º. Denúncia menciona a gravidade da conduta, sustentando o desrespeito e descompromisso para com o campeonato e com as equipes participantes e entidade organizadora, pleiteando a punição de forma rigorosa nos termos do Código Desportivo. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Tenho juntado aqui de presidente que está, por favor.
Pode sentar-se aí, por favor. Como é o nome do senhor? Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, sou o presidente do Instituto Estrela de Guarulhos. Senhor Rogério, boa tarde. Obrigada por comparecer. Eu que agradeço. Vamos lá, então. A agremiação foi denunciada aqui pela desistência, né, do Campeonato Paulista Feminino Sub-15. O que aconteceu lá? Por que houve essa desistência, senhor Rogério? Senhora Meritíssima, aconteceu o seguinte, a gente estava com problemas de documentação, né, das atletas. Eu liguei aqui para a Tereza, para o departamento de registro, né, eles me informaram que não aceitaria documento, devido à pandemia, tudo, a gente fomos atrás da documentação dessas atletas, né. Tinha documentos das atletas que estavam RG não alfabetizado, outras desistiram do meio do caminho porque de perder bolsa de estudo, como eu relatei no documento, né. E, assim, a gente fomos atrás na medida do possível, só que a gente não conseguimos a tempo conseguir a documentação. Eu entrei em contato com a diretora aqui, a Thaís, no caso, né? Ela me orientou o seguinte, Rogério, se você for desistir da competição, manda com o documento antes para mim na sexta-feira, tudo aqui, para poder avisar a equipe do Primavera, para não vir, para não ter gasto nem nada. Foi o que a gente fizemos. Só que a gente teve uma situação que o regulamento, a gente recebemos um e-mail com a senhora constatou no dia 15, né? E um conselho técnico que aconteceu em maio, eu não lembro a data que está aí, Maritíssima. E o que acontece? No dia, falaram para a gente na reunião que no dia seguinte ia passar a documentação. A hora a documentação chegou no dia 15 de julho. Qual que foi a minha preocupação? Correr no feriado não abre escola, que tinha declaração escolar também, não conseguimos isso a tempo, porque do causa do feriado, as atletas me apresentaram RGs não alfabetizados, só tinha uma, duas disponíveis, certidão de nascimento rasurado, que cartório não registra, então ficamos aquém dos documentos. Então, só por isso, porque o restante da competição em si a gente tinha confirmado, pagado as taxas, tudo, participado da reunião. A questão foi mais documentação de atleta mesmo, cujo a primeira vez que a gente participa da Decreto Sub-15 desse novo formato que está a federação proporcionando, né? Agora, a senhora vê no regulamento, eu recebi um e-mail no dia 15, com o regulamento tudo, e correndo no dia 16, num feriado, é complicado. Tá, o senhor participou do conselho? Participei do conselho, participou o presidente da época, o Mauro Silva, tudo, né? Ele informou, tá lá registrado tudo, que a gente não precisava copiar nada, que no dia seguinte iria passar tudo esse e-mail. Esse e-mail não chegou. Inclusive, até fiquei sabendo, por exemplo, que teve reunião de médico, teve reunião não sei o quê, eu não recebi e-mail. E aí eu fui saber depois, você foi apurar. Então, eu participei do conselho técnico, estava ciente das coisas que estavam acontecendo, mas desse negócio da inscrição do campeonato, ninguém me falou nada para mim de data, nem para nós, né? De data nem nada. Então, a surpresa foi quando chegou no dia 15 de julho. Nunca a federação passou isso para a gente, né? Inclusive, eu tinha até mandado um e-mail aqui reclamando junto à federação o porquê que a gente não estava recebendo e-mails, né? Tá, mas o senhor tinha conhecimento, né, do regulamento, tinha conhecimento do conselho técnico, o senhor teve conhecimento. Foi esclarecido, né? Do conselho técnico, sim, mas do regulamento em si, ele não foi detalhado. Ele foi só falado que ia ter o regulamento passado por, como eu vou dizer novamente, não se preocupe, presidentes, não anotem, porque a gente vai passar isso aí para vocês por e-mail, né? E chegou no e-mail, mas chegou na data que está aí, né? Uma pergunta, doutor? Os documentos, boa tarde. Primeiro, Rogério, Boa tarde. obrigado pela presença. Os documentos que o senhor faz menção são todos das atletas, é isso? Documento das atletas, da entidade Estrela de Guarulhos, eu entreguei tudo certo, tudo aprovado, é das atletas. Tá. Em algum momento a agremiação procurou questionar a federação a respeito da possibilidade de fornecimento, algum auxílio, ou optou por não disputar antes de tentar solucionar essa questão? Eu liguei aqui, eu não lembro a pessoa agora, tá? Porque estava tão desesperado tudo. A informação foi o seguinte: se não tiver os documentos, se bater RG não alfabetizado, não vamos registrar. Qualquer dúvida, sem a declaração, não vamos registrar. E não tem como fazer o registro. Porque se eles não, se o departamento de registro não autorizar, eu não tenho como colocar a atleta habilitada, né? Tanto que foi até sugerido, coloque as atletas para jogar no sábado, depois você resolve. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque eu posso ser intitulado, falar que depois que eu fiz é gato, essas coisas todinhas, não é feitinho nosso. Então a gente preferimos fazer até o documento.
E quando que o senhor teve conhecimento da necessidade de regularização dos documentos? No dia que eu recebi esse e-mail, um e-mail com o regulamento. No Não, dia, qual dia? o dia 15, está marcado dia 15 de junho. Tá, mas 15 de junho o senhor já tinha ido atrás da Eu documentação. estava indo atrás da documentação. Então Eu já entrei em sabia disso daí. Sim, só que aí na rodada seguinte já falava que não dava mais tempo de fazer mais nada. E só para informar também, o Poupa Tempo, fomos atrás também, fui até conversar com o Gênero Poupa Tempo, ele está demorando 45 dias para emitir um documento RG novo. Então não está emitindo, eles estão falando que estão até em Mas vamos lá, processo de pandemia. Desculpa. imagina, só para eu entender. O senhor falou com relação ao e-mail. O e-mail está dizendo aqui 15 de junho, o e-mail que a agremiação apresentou com o regulamento específico do campeonato. Sim, Mas correto. antes disso, vocês já estavam tentando regularizar a documentação. Não foi a Antes partir de- daqui que vocês tomaram Não, conhecimento. assim, eu tenho um processo aqui dentro do Estrela de Guarulhos de correr atrás de documentos, que isso aí, dependendo disso aí, eu tenho que ter o registro lá na entidade também, lá de quem está entrando tudo. Porém, eu tenho os documentos, mas tudo não alfabetizado. Aí, para minha surpresa, me informaram que tinha que estar assinado e não poderia ser não alfabetizado. Então, eu me deu o desespero, tive que correr, né? Essa regra já ocorre para outros campeonatos, masculino, outras categorias? Olha, é a primeira vez que eu disputo o Sub-15, tá? Mas informações que eu tenho aí, essa regra é geral para todo mundo, né? Mas como eu sou debutante da categoria feminina na Federação de Paulista de Futebol, então eu não sabia. Eu depois fui perguntar para outros clubes, eu como estou de Guarulhos, né? Perguntei para o Flamengo, perguntei para o AD, como é que se procede. Ele falou que o masculino procede ser a mesma coisa. Se não tiver o RG assinado tudo, tem que tirar o normal, né? Mas, como eu disse, eu recebi o documento dia 15, eu não tinha mais tempo hábil, nem escola também, porque exige a declaração também Tá, escolar. mas tudo não bem, tinha entendi tempo, né? isso do documento, Entendeu? mas eu quero entender só a ordem cronológica. O documento o senhor está mencionando dia 15 de junho, mas antes disso vocês já tinham conhecimento. Não, eu tinha conhecimento que eu tinha que apresentar o RG, mas não que não poderia ser o não alfabetizado. Que é a regra para todas as Que é demais. regra para todas as modalidades, que aí a gente vai verificar depois, né? E você não tinha nenhuma data com relação à regularização de documento, Não, nada? não tive nenhuma data. Fui saber depois que esse e-mail chegou. Só a partir do dia 15 de junho? 15 de junho, isso. No Conselho Técnico, ninguém informou isso. Tá bom, estou satisfeito, presidente. Obrigado. Pergunta, doutora Alessandra. Boa tarde, senhor Boa Rogério. tarde. Muito obrigada. É primeiro para o Durso. Doutor Durso vai participar? O senhor estava... Tá. se sente... Tá bem. Pode? Obrigada, senhor Rogério. Me responde uma pergunta. Eu vi que o senhor enviou um termo de compromisso de participação na competição. Esse termo de compromisso, o senhor se recorda do que ele falava? Não me recordo, mas o. Boa tarde, primeiro, desculpa, Mas, tá? Esse tema de compromisso é o que a entidade tem que fazer. Esse eu assinei, eu falo que eu tomei condição, inclusive fiz questão de trazê-lo também, a data que foi colocado, tudo, né? Então, eu estou ciente disso. Porém, volto a frisar. Com referente à documentação de atleta, essas coisas, trazer um médico, o transporte, seja que for, o Estrela está tranquilo quanto a isso. A minha surpresa foi a data que chegou e a documentação que não podia, porque, assim, a gente entende-se que o não alfabetizado estava aceitando, e como o Poupa Tempo me informou lá, tá num regime de pandemia ainda, então atendendo demorado, né? Entendeu? Tá. Então a gente foi pego de surpresa, mas eu assinei o termo que está aí, eu que assinei, eu estou ciente do que eu assinei, tá bom? Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Rogério, tudo bem? Eu só tenho algumas perguntas para entender as questões cronológicas que eu acho que são importantes para a gente poder julgar aqui com a maior imparcialidade possível. Vocês fizeram a reunião, o senhor enviou o documento de todas as atletas dentro do prazo, todas as atletas estavam devidamente inscritas com documentação que o senhor achava estar regular, é isso? Boa tarde. Primeiramente, eu não enviei documento porque nós estávamos conversando por telefone, pedindo informação. Tá, Essa informação, inclusive, não é precisa de mim. O Audax também teve problema, o Jundiaí também teve problema, tá certo? tá. Então, assim, falaram para mim, não adianta mandar esse documento para cá porque vai voltar.
Então, a gente não mandamos documento, mas estava ciente, até se o tribunal quiser, eu posso mandar depois aqui os documentos aqui das meninas que estavam analfabetizadas, está à disposição, tá? Então, assim, não mandei o documento por informação que não adiantava, que ia recusar o documento. Ah, tá. Então, antes do dia 15 de junho que o senhor recebeu o regulamento, não foi enviado nenhum documento, o senhor estava aguardando esse prazo para enviar o documento, e aí o senhor foi surpreendido com a informação que não adiantaria enviar porque elas estavam não alfabetizadas. Vamos lá, eu não tinha o documento na mão, não sabia disso, tá? Tá. Eu posso, o que dia 31 mostra para o que está por aí também, vocês estão vendo aí, a informação da videoconferência, que teve tudo. Antes disso, não recebi documento nenhum e eu não estava ciente disso, porque se eu tivesse recebido esse documento, por exemplo, era dia 1º de junho o Conselho Técnico. Como prometido lá, se tivesse enviado do dia 2, concorda que eu teria um tempo para ver, conversar melhor. Agora, dia 15, beirando uma véspera de feriado, para mim foi complicado, então não tive ação nenhuma. O que acontece? Eu não consegui falar na federação, não consegui falar ninguém, entendeu? Entendi. Então a gente aí entrou na outra semana, já entrou num outro processo que já não dava mais tempo. Tá. E o primeiro jogo seria? Primeiro jogo era domingo, às 9 horas da manhã, contra o Primavera, Que dia, por favor? dia 26 de junho. 26 de junho. Vale dizer, o senhor tinha de 15 a de 16 para regularizar a documentação, foi surpreendido com a informação que não adiantava ser. Você não enviou nem a documentação regular, porque com a informação do Não regulamento. consegui mandar, porque assim, Tá. eu expliquei, eu tenho o Zap também, eu fui explicando, liguei também, tudo. O que me falaram para mim, Rogério, pelo menos manda o documento, se você for desistir até um horário, para não ter gasto lá com O Primavera, documento tudo aí. do senhor informando a A desistência do clube. existência e o motivo que eu não coloquei, né? Para não ter problemas com a equipe não me engano, Primavera de Campinas, para não ter gasto desnecessário nem nada. Tá. Foi o que eu fiz, orientado pela federação, tudo foi o que eu fiz. Até, Isso, eu não me engano, mandei às 4 horas isso, tá? tá. E essa informação que o senhor recebeu quando? Na federação. Essa informação eu liguei na sexta-feira por volta de meio-dia. Tá. O primeiro jogo era 26 de junho ou julho? 26 de junho. E o documento com a desistência foi 6 de julho? Não, foi na mesma data. Foi dia 26, 24, desculpa, 24 na sexta-feira. Eu tô com o documento aqui. Ah, não, esse é da remarcação. Deixa eu só ver a data do documento pedindo a. Mas eu mandei por e-mail, eu tenho a comprovação por e-mail. Quer que eu dê uma olhada Não, aqui não para precisa, confirmar? o documento é Então, aqui, ó. datado. Deixa eu só. 24 de junho. 24 de junho, isso. Ok. Aí o senhor. E essa comunicação com a federação se deu antes da elaboração desse documento? Isso, antes do documento e lógico, desculpe, espera um pouquinho. A gente ligou para a direção aqui da direção feminino, comunicamos tudo o que estava acontecendo, tá? Ela me orientou, falou, então faça o documento. Inclusive, mandei até no Zap dela também para ser rápido. E, inclusive, por respeito também, que a gente trabalha com o feminino, para outra equipe também não tem gasto de médico, tudo, para não vir para cá e ter gasto, Entendi. entendeu? A Razão. gente ficamos preocupados até com isso também. Tá. Ok, eu tô satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, doutor. Uma pergunta, doutora? Eu tenho algumas perguntas. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor é do presidente do Instituto Estrela de Guarulhos. Sim. O senhor é filiado à Federação Paulista de Futebol? Não sou filiado. A gente aqui é vinculado. Antigamente era licença do feminino. A gente tem que para um pouquinho de documentos, tudo, né? Hoje se chama vinculação ao feminino. Então a gente manda a documentação, a federação aprova, eu pago um valor de R$ 450 e a gente fica vinculado até o final de 22. Aí quando chegar em 23, tem que fazer o processo de novo e assim sucessivamente. E aí, no ofício que o senhor enviou, requerendo a vinculação especial para poder disputar o Paulista Feminino Sub-15, o senhor, expressamente no ofício, pelo que eu olhei aqui da norma da vinculação, expressamente o senhor escreveu que gostaria de disputar esse campeonato. Sim, a gente conversamos, inclusive até tive reunião com o presidente, tudo aqui, tá certo? A gente expressou que a gente gostaria mesmo de disputar o Sub-15 e se não estão emitindo nem nada. O problema em si mesmo não é documentação da entidade, tá? O problema foi documentação Não, de tá bom, eu atleta, só estou bom? querendo construir uma ordem cronológica para sim, ficar tranquilo. certo para os jogadores. Se Então, eu tiver o alguma senhor coisa... protocolou... doutora, só Eu uma queria- coisa, se eu tiver alguma coisa, você me interrompe e fala, não, então tá bom para não estender. Tudo bem. Então, obrigado. Perfeito. Então, aí o senhor apresentou esse ofício, apresentou os documentos,
para disputar o feminino sub-15 e a federação, então, considerou o senhor vinculado de maneira especial para disputar o feminino sub-15. Isso mesmo. Aí mandamos toda a documentação. Perfeito. Aí, nesse momento, então, o senhor assinou um termo de compromisso, assinou a vinculação, na qual obrigaria o senhor a disputar o feminino sub-15. Não, não me obrigaria a disputar. Por exemplo, eu fiz a vinculação do 15, tá certo? Lá não tem nada de obrigatório. Agora, se tiver um documento, eu passei alguma batida, mas não obrigava a Não, disputar. está escrito Que é na obrigatório? vinculação, está escrito que é obrigatória a participação. Aí, então, foram enviados ali, foram solicitados alguns documentos e foi realizado, então, o conselho técnico. Pelo que eu estou olhando aqui, no dia 25 de maio, o senhor confirmou que participaria. Isso, Aí, depois, então, no dia 1º de junho, foi realizado o conselho técnico. isso. E o que foi, nesse conselho técnico, então, é decidido em conjunto com todas as equipes participantes, qual que vai ser o regulamento específico da competição? Não, o que foi decidido, foi passado lá, é orientação de médicos, tá? O que, como presidente médico, dos crachás lá que ia funcionar, da forma, nem a forma de competição não foi passado, nem os grupos foi passado, tá? E o regulamento também não foi passado. Aí foi falado dos cuidados de Covid, essas coisas todinhas, que ia ter reuniões, tudo, né? E não teve mais nada. Agora, aí depois, a reunião durou mais ou menos em torno de 45 minutos, e depois, aí até o presidente, que estava o Mauro Silva, estava o pessoal, tudo, né? Diz o seguinte: não precisa notar que no outro dia a gente ia passar o e-mail. E a gente estava aguardando o e-mail, né? E como eu sou debutante da modalidade, tem coisas Tá. aí que eu E não aí o tinha. senhor mencionou aqui que o senhor chegou a mandar um e-mail para a federação reclamando que o senhor não estava recebendo os e-mails. Sim, aí depois aí Eu não tinha recebido. Eu não localizei aqui esse e-mail. O senhor apresentou aqui nesses documentos? Não apresentei aqui, tá? Mas eu posso Tá localizar e bom. mandar para vocês depois também, se quiserem. Tá. Uma outra dúvida que eu tenho aqui para tirar com o senhor. O senhor falou que teve acesso ao sistema de inscrição, gestão web, né? Que é o sistema de registro da Sim, federação. Que sim. dia? Eu tinha no dia 10, dia 13, alguma coisa assim, porque eu já tive, liberaram pra gente. Eu vi para curiosidade. O senhor já tinha tido acesso, mas estava bloqueado. Por que estava bloqueado? Estava bloqueado? Não, O não tá acesso à bloqueado. gestão. O acesso tá aberto para mim, tudo lá. Não, mas entendeu? por que só foi bloqueado no dia 10? Porque uma das coisas que o senhor falou foi que tinha sido liberado muito próximo à data limite para inscrição. É uma das justificativas que o senhor deu na sua fala. Não, como assim? Não entendi a pergunta. O senhor deu uma das justificativas que o senhor deu na sua fala para justificar a desistência do campeonato era no sentido de que o acesso ao sistema, que é o Gestão Web, foi dado em data muito próxima à data limite para realizar a inscrição. E aí o senhor me disse que o senhor já tinha tido acesso em algum momento, mas que só foi liberado de novo dia 10. Bom, Por que vamos estava lá. bloqueado? Já entendi. Vamos explicar o que acontece. O site da federação lá do web estava liberado. Lá. O PID da CBF, não. O que acontece? Vem uma cobrança para mim, eu tenho que posso anexar nos autos também tudo aí, de 2020 e 2021 lá da CBF. Só que eu não participei de campeonato, não participei de nada, né? E o que acontece? Aí vem essa cobrança, para minha surpresa também chegou em cima da hora também para me poder pagar. E nem a federação não me avisou. Entendi. Isso aqui eu falo, bloqueado da CBF. Entendi. PID, Aí, não nesse da federação. ínterim, o senhor falou que estava em contato com o registro da federação. Sim. E aí, nesse momento, ninguém informou para o senhor quais documentos que seriam necessários. Não falou. Imagino. E aí, então, chegou Porque, na... inclusive, Tudo bem, dá um pouquinho, só posso completar claro, a fala? por favor. Inclusive, está nesse regulamento as documentação que eu recebi lá. Lá está no regulamento os documentos. No regulamento que foi, No então, regulamento informado a enviado, todos isso. no Conselho Técnico no dia Isso, 1º. que Entendi. chegou para mim no dia 15. Tá bem. Chegou no dia 15. Tá. E aí, então, na sexta-feira, que era a véspera da competição... e a tabela do campeonato foi publicada, né? Não, a tabela do campeonato foi publicada depois. Só que, como eu falei, foi publicada no conselho, dia 1º falaram, só que chegou para mim dia 15. E aí, então, no dia 24, ao meio-dia, 24 horas antes, mais ou menos, do começo da competição, aí o senhor protocolou o ofício da desistência. Por que eu fiz isso? Porque em contato com a federação, vai tentando, vai conseguindo, vai correndo. Eu tentei no último momento buscar documento, tudo, mas como eu falei, aí não cabe a mim, tá certo? Aí tem uma situação de um poupa-tempo que demora 45 dias para tirar a documentação. Aí não tem lógica, né? Eu não tenho gerência no documento de atleta e muito menos no poupa-tempo. Então, a gente tentando até o último momento, eu fui até o poupa-tempo, pedi, falou, não tem jeito, tem uma fila aqui, Rogério, não existe isso. Eles me informaram que estão funcionando em regime de pandemia ainda. Que dia que o senhor pediu a vinculação especial? A data? Agora eu não Mais ou lembro. menos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi em maio. Tá Foi em bem. maio. Não, desculpa, eu não lembro a data aqui, mas eu acho que foi em maio. Eu acho, tá? Tá bem. Eu não tenho mais perguntas, presidente. Obrigada. Obrigado.
Uma pergunta, doutor Rafael. Gente, eu queria saber. Ele participou do. Acho que ele já falou, né, doutor? Pode falar. Doutor. Repito, foi me informado as condições de participação, como os crachá lá, tem que fazer a zona de treinamento, sobre o médico, sobre o formato, como é que fala, tem que levar impressora, levar essas coisas. Foi informado isso, informado dia do que o jogo ia começar dia 26 e até agosto, entendeu? Foi muito rápido, foi informado isso. E que para mim não anotar nada, ninguém anotar nada, que os regulamentos iam passar no dia seguinte, ou seja, entende-se dia 2 de junho, né? Quem falou isso pro senhor? Isso foi o Mauro Silva. Mauro Silva. Vai ficar cegado. Foi passado alguma norma? Não, não foi me passado nada. Claro, Não. O que passou lá, o que mostrou foi o que a federação ia oferecer. A ambulância, como é que fala? Bola, essas coisas todinho, e nós tínhamos que a obrigação de levar um médico, um ônibus e as atletas. Foi o que passado isso, mais nada. dando com a desistência. A diretora do futebol feminino, a Thaís, que eu consultamos, que ela falou, manda o documento para a gente, tudo. Inclusive, está constatado que eu mandei no zap para ela também, para ela me informando, para não prejudicar outra equipe, para não ter gasto nem nada, para não vir com ônibus, médio para cá, tudo. Por isso que eu mandei a documentação. Da Thaís. Não, ela é responsável pelo departamento feminino. Na data do e-mail, dia 15 de junho de 2022. Dia que o senhor que é da data limite. No e-mail do dia 15 de junho de 2022, no regulamento que chegou para mim, que estava no regulamento dia 16. O senhor está liberado. Muito obrigada. Obrigado, eu presidente. aguardo aqui? Sim, Tá bom, obrigado. obrigada. Deixa eu tirar só uma dúvida com o senhor Rogério. Rogério, só mais uma Ah, dúvida. pois não. Beleza? O documento do dia 8 de junho, que é o que vocês juntaram, tá? Que é o regulamento específico do Campeonato Paulista Feminino Sub-15. Ele menciona aqui, para o registro das atletas são necessários os seguintes documentos, né? Ficha de inscrição online, xerox autenticada do CPF, xerox autenticada do RG, certidão de nascimento, etc. E histórico escolar. Aqui não surgiu nenhuma dúvida nesse momento, já... Então, Porque isso aqui foi recepcionado já antes do dia 15, é isso? eu vou te responder. Nesse regulamento que eu peguei, não tinha dúvida. É como você acabou de falar agora. Desculpa, começou a falar agora. Onde ia achar, no dia de feriado, para mim autenticar um RG? Primeiro de tudo, como é que eu iria tirar um RG novo não sendo não alfabetizado? A declaração escolar demora mais ou menos fomos atrás de uma semana, tá certo? O CPF, que tem meninas que não tinha que ir no correio, demora um dia, 24 horas para tirar tudo, para regularizar e para fazer a autenticação, mas mesmo assim tem umas que tá no RG não alfabetizado, né? E qual outro documento? A inscrição não, a inscrição, o sistema da federação estava liberada. O BID da CBF, não. Estava bloqueado para a gente. E esse documento vocês receberam na data de? Esse documento de 15 de junho de 2022, o e-mail que está constando aí. Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado. Então, não, eu não vou fazer pergunta, não vou falar das considerações, mais fácil. Então, tá certo, presidente. Muito obrigada. bom, muito Então, obrigado, tá? liberado. Fique à vontade. Pode Obrigado. passar o microfone para o doutor Rafael, por favor. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutora Mariana. Nobres auditores, boa tarde a todos. Cumprimento vossas senhorias na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. Boa tarde, doutor Rafael, sempre combativo, defensor aqui conosco, e também saúde da secretaria. O presente caso é um caso que parece de menor importância, mas ele traz impactos graves para o futebol. A Federação Paulista de Futebol
ela é exemplo no Brasil, na América Latina, e que está no mundo, de políticas para bom desenvolvimento do futebol feminino. A gente tem o maior vencedor, os maiores vencedores de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro são equipes de futebol do estado de São Paulo. Nesse sentido, então, a Federação Paulista ela faculta entidades que não são filiadas, ou seja, elas não são diretamente vinculadas à federação, uma vinculação especial para que, de modo temporário, elas possam se vincular à federação e, assim, participar de determinadas competições. Essas agremiações, portanto, e dentre as quais o Instituto Estrela de Guarulhos, elas apresentam um ofício à federação, como está na norma de vinculação, dizendo expressamente: eu tenho interesse de disputar determinada competição. A partir desse momento, é sabido que essas equipes elas recebem toda a estrutura necessária para que sejam tiradas dúvidas e para que elas se estruturem, porque é interesse maior da federação poder trazer essas equipes participando de maneira efetiva. Nesse sentido, então, o Instituto Estrela de Guarulhos, como bem dito aqui pelo presidente, como bem demonstrado por meio da documentação, confirmou a participação nesse campeonato. Participou de conselho técnico, que é a reunião entre os clubes participantes com os representantes da federação, portanto, com os organizadores da competição, oportunidade em que foi estabelecido o regulamento, oportunidade em que foram passadas todas as informações necessárias para que essas equipes pudessem participar. Todas as demais equipes conseguiram realizar as inscrições. Todas as demais equipes tiveram atletas, conseguiram se organizar a tempo e a contento para que pudessem participar. Em que pese haja essa argumentação de que o acesso ao sistema para inscrição foi conferido na véspera, aparentemente por conta de um problema de falta de pagamento em razão de taxas de anos anteriores, esses documentos eles já eram de ciência da agremiação que eles deveriam ter providenciado. Houve tempo hábil para todas as outras agremiações participarem, só o Instituto Estrela de Guarulhos, menos de 24 horas antes do início da competição, decidiu, por meio de ofício, abandonar a disputa. Por essa razão, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e requer a condenação pelo abandono da disputa, portanto, o artigo 204, e também pelo descumprimento do quanto previsto na vinculação, ou seja, uma deliberação, uma resolução emanada da Federação Paulista de Futebol, portanto, artigo 191, inciso 2, e também do Regulamento Especial da Competição e também do RGC, da Federação, que impede que o clube desista de participar da competição antes do seu início e após a realização do Conselho Técnico. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação da agremiação nos 3 dispositivos, artigo 204 e artigo 191, inciso 1 e artigo 191, inciso 3. Todos eles, de preferência, na forma do artigo 184, portanto, em concurso material, uma vez que houve a violação e separadamente houve a desistência. Doutora, com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Bem, presidente, queria cumprimentar a Procuradoria, na pessoa da doutora Mariana. Tenho nela uma das melhores procuradoras aqui, porque é procuradora de justiça e não de punição. Mas vou pedir vênia, presidente, porque algumas colocações dela não me pareceu ser a realidade, né? Aqui não se discute a filiação do clube. O clube ele se filiou da maneira que a federação exige, né? O que se discute aqui é a assistência dada pela federação, né? O clube deixou claro que é a primeira vez que ele participa do campeonato sub-15 feminino. Deixou claro que no conselho técnico não foi passado o regulamento da competição, né? Conhecimento de que é necessário algumas documentações para se realizar o cadastro das atletas. Eu acho que isso é público e notório. Todo mundo que vai realizar um cadastro sabe que vai ter que ter um RG, um CPF, um comprovante de endereço, enfim, salvo algumas documentações específicas, né? Mas, para surpresa do clube, o RG, né, não poderia ser para um analfabeto, por exemplo, teria que ser assinado, né? Ele não tinha esse conhecimento, deixou isso claro. A todo momento, né, a assistência que foi dada para ele pela federação, né, no dia do conselho técnico, foi dito: não existe a necessidade de anotação de nenhuma das informações. Será enviado o regulamento da competição no dia seguinte. Portanto, chegou só no dia 15 de junho. No momento em que verificou que não conseguiria cumprir com
o determinado, ele a todo momento estava, não só no momento, mas nessas 2 semanas aí do Conselho Técnico até o recebimento do e-mail, ele esteve em contato direto com o pessoal da orientação, citou nomes de pessoas responsáveis pelo campeonato no qual ele teve o contato. Infelizmente, a defesa não consegue juntar print de WhatsApp, juntar e-mail confirmando, porque foi negado o pedido de adiamento, né, no qual são documentos que a defesa entende ser necessário, ser importante para o convencimento de Vossa Excelência de que o clube não agiu de má fé, de que a todo momento estava em contato com a federação e que a federação estava orientando o clube a agir de tal maneira. Né? O clube não deixou de pedir a desistência antes por opção sua, por deixar para a última hora. Não pediu a desistência antes porque foi orientado pelo departamento responsável da competição que era para ele continuar tentando. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Colocou isso em depoimento. No momento que ele viu que realmente não tinha mais tempo, qual foi a orientação? Então você comunica a gente para que você não seja prejudicado. E assim ele fez. O clube, o presidente do clube, ele seguiu todas as normas, todas as orientações prestadas pela federação, que infelizmente não podem ser anexadas aos autos, porque por razões, né, por não ter tempo hábil, né, em que pese já tinha sido havido um pedido de adiamento, né, o sindicato ele toma conhecimento dos processos quando chega aqui na federação. Eu não sei qual que é o processo que eu vou atuar. Então, infelizmente, fico prejudicado nesse sentido. Por essas razões, presidente, por ter demonstrado que não houve tempo hábil para que, do conhecimento do regulamento até a data limite de cumprimento do regulamento, não teve tempo hábil para a agremiação, que é a sua primeira vez que vai participar do campeonato, né? Sabia sim que teria que entregar alguns documentos, mas não tinha conhecimento da exigência do documento que seria entregue. Não poderia ser qualquer RG, tem que ser um RG assinado. Tentou correr atrás, infelizmente não conseguiu, foi orientado a persistir nessa tentativa. Quando não conseguiu, foi orientado a estar mandando a desistência. O clube mandou a desistência com 2 dias de antecedência, o que mostra a boa-fé do clube. Em momento algum ele quis prejudicar campeonato, ele quis prejudicar a agremiação, muito pelo contrário. Ele falou aqui que, inclusive, né, a pessoa citada de nome Thaís, que orientou ele nesse sentido, falou para que não tenha, o clube falou, para que não tenha um prejuízo para o Primavera, que, se não salvo engano, é de Campinas. Então a gente já avisou antes, o que demonstra a boa-fé do clube, que ele não agiu de má-fé. Realmente foi prejudicado, sim, né, pela falta de orientação, por não ter tido acesso ao regulamento da competição com tempo hábil. 24 horas não é um tempo hábil, né? Não houve demonstração nos autos que o clube teve acesso ao regulamento da competição no dia 2, no dia 3, no dia 4. Ficou comprovado no e-mail que foi recebido na federação e juntado hoje, no momento do julgamento, que ele recebeu no dia 15. Se ele sabia ou não, não importa. O importa assim, o clube, aqui a gente não está para julgar juízo de valores, está para julgar a lei. E o regulamento faz lei no campeonato. E ele só teve acesso à lei no dia 15, 24 horas antes. Ele só soube quais são os documentos e a forma desse documento ser apresentado no dia 15. Né? Não tendo tempo hábil, sendo que a inscrição seria até no dia 16. Por essas razões, eu vou requerer pela absolvição do clube, entendendo aí que não houve dolo dele para incorrer na conduta no qual ele foi denunciada. Não houve a federação não forneceu à agremiação a estrutura necessária, não forneceu à agremiação todas as informações necessárias, foi mal orientado pelo departamento, não teve acesso ao regulamento. Por essas razões, eu vou requerer pela absolvição. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, no artigo 204, eu vou pleitear pela absolvição, entendendo que o artigo diz que abandonar a disputa do torneio equivalente da respectiva unidade após o seu início. Né? A defesa questiona qual foi o início da competição.
não veio, salvo o melhor juízo, né, pelo que eu corri os olhos aqui, eu não consegui encontrar a data, né, não consegui, foi juntada a tabela, mas a tabela também não traz data, não comprova o início da competição, né, eu vou pleitear então pela absolvição nesse, e no 191, pleitear pela pena mínima, lembrando que o futebol feminino, por si só, já goza do artigo 182, por ser competição amadora. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir a aplicação do artigo 183, entendendo ser uma conduta única, ou seja, ele saiu do campeonato, apresentou sua desistência, então, o artigo 183, que diz que a pena do maior, ele absorve, né, a pena do menor, pleiteando pela pena mínima, levando em consideração o benefício do artigo 182 por ser uma competição amadora. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel. Voto, por favor. Tinha, presidente, por gentileza. Bom, vamos lá. Denúncia oferecida por 2 dispositivos aí, 191, pelo não cumprimento do que foi estabelecido pela federação, acordado com as agremiações, e também no artigo 204, né, abandonar a disputa do campeonato. Vou fazer isso com um pouco de mais calma, porque é um assunto um pouco mais delicado. Primeiramente, eu voto pela absolvição no que diz respeito ao artigo 191. Tá? Vou justificar com relação a essa parte da denúncia. A não juntada da documentação e etc. foi o que deu causa ao artigo 204. Tá? Então, não tem como, ao meu ver, nós teríamos aí um fato gerador sendo denunciado em 2 dispositivos, sendo que aqui, ao nosso sentir, a infração mais grave, no caso o artigo 204, absorveria o artigo 201. Então, essa conduta de não juntada da documentação foi o que deu ensejo ao artigo 204. Então, especificamente com relação ao artigo 191, eu voto pela absolvição da agremiação, justificando e fundamentando no sentido de que o abandono se deu em decorrência da não apresentação da documentação exigida. Esse é o primeiro aspecto do meu voto. Com relação ao artigo 204, e levando-se em consideração tudo que foi apresentado, aqui nós estamos diante de uma infração disciplinar considerada de natureza grave pela doutrina, até porque pode dar ensejo à inviabilidade da competição ou, no mínimo, trazer algum prejuízo à competição, às demais agremiações, à organização do campeonato. Aqui, levando-se em consideração as datas e a reunião do Conselho Técnico, pelo que eu anotei aqui, foi no dia 1º de junho. Eu acho que as agremiações, elas tomam conhecimento, uma reunião se tira algumas dúvidas, são estabelecidos alguns critérios. A agremiação, ela não juntou aí nem eventualmente o documento de que dispunha a atleta que seria participante da competição, não juntou nenhum protocolo eventualmente de entrada na documentação junto ao poupa-tempo, ou alguma outra situação que pudesse eventualmente ser dirimida ou ser discutida junto à federação. Simplesmente houve aí, de fato, o abandono, ainda não estou nem me referindo ao abandono como núcleo do tipo do artigo 204, mas acabou abandonando a competição com 2 dias de antecedência. Eu acho que aqui a gente acaba preenchendo os elementos do tipo dessa infração, na medida em que o campeonato se inicia, não com o pontapé inicial do primeiro jogo, mas antes disso,
com a definição de regulamentos, tabelas e outros indicadores da reunião para a concretização dessa disputa, no caso, o Campeonato Paulista Feminino Sub-15. Então, eu voto pela condenação da agremiação. Eu acho que deveria ter sido tomada algumas providências. Os clubes têm conhecimento das necessidades para a participação dessas disputas, inclusive por experiência já em outras competições, e o abandono 2 dias antes do início da partida, da competição, perdão, ela acaba prejudicando sim. Eu acho que houve aqui o enquadramento da infração disciplinar, portanto, eu voto pela condenação no artigo 204. Aí a gente passa para o quantum da pena, e aí a gente precisa levar em consideração o poder econômico da agremiação denunciada, o campeonato que está sendo discutido, que é o Campeonato Paulista Sub-15 feminino. E aqui a gente tem dois pontos diversos, né? Campeonato Paulista Feminino, que a gente tem que estimular a competição, o que não permitiria uma pena extremamente alta com relação aos valores, mas também não podemos desprestigiar no momento que se tem uma organização para o Campeonato Feminino, uma das agremiações deixa de disputá-la, prejudicando sobremaneira a competição, a tabela, os confrontos e tal. Então, nesse sentido, levando-se em consideração essas questões, eu voto pela condenação no artigo 204, aplicando-se a pena pecuniária. Aqui varia de 100 a 100 mil reais, de 5 mil reais, até levando-se em consideração aí de forma bastante proporcional o que foi estabelecido de forma administrativa no artigo... Deixa eu só achar aqui. A multa administrativa faz menção a 25 mil reais, então acho que 5 mil reais no âmbito do TJD, levando-se em consideração esses critérios para fixação da pena, ficam de bom tamanho. É o artigo 37 do regulamento específico do Campeonato Paulista, o REC. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Luiz Durso? Obrigado, presidente. Parabenizo a nobre procuradora, o doutor Rafael na defesa e o relator que muito bem sempre procura a justiça nesse tribunal. Eu vou acompanhar com relação à absolvição do 191, entendo conduta aqui única, né? Uma conduta gerando múltiplos resultados. E com relação ao 204, eu primeiro justifico o meu voto e depois passo sobre a possível condenação. Com relação ao que foi trazido pelo presidente, me parece muito robusta a justificativa e as situações que o clube poderia ter passado. Mas me faltam elementos no processo. Não há comunicação da federação, essa conversa, não há orientação da desistência. E eu levo um dado muito importante para o meu voto, que quando só um minuto que eu vou pegar. Do artigo do regulamento. O artigo 4º definiu o que realmente precisava e o artigo 13, ele define aqui as datas de inscrição e etc, que realmente o tempo era curto, do dia 15, salvo engano, recebido até o dia 16. Todavia, aqui o artigo ele é específico a dizer somente poderão participar da primeira rodada da competição. Vale dizer, se o clube não teve tempo hábil para providenciar a documentação à primeira rodada, poderia ter dado WO, informado o tribunal, a própria federação da situação que passou, com a demora, dificuldade junto à poupa-tempo, etc., e regularizado a documentação para participar do campeonato. Mas a opção foi a desistência absoluta. E isso gera diversos problemas à própria competição. Foi alegado que a orientação da desistência se deu pelo próprio funcionário representante da federação, mas isso não consta nos autos. Então, em razão disso, eu não voto pela absolvição e vou acompanhar o relator na condenação, aplicando também a pena em 5 mil, mas entendo que os 5 mil seria a pena
base aí com a aplicação do 182, que faz jus ao clube, para R$ 2.500. Então, só vou divergir quanto da pena, entendendo que é uma categoria muito simples, os clubes não têm interesse muitas vezes em participar, participam tirando dinheiro do bolso para fomentar o futebol no campeonato no país, então vou levar tudo isso em consideração para aplicar, acompanhando a pena do doutor, mas com a aplicação do 182, diminuindo pela metade. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, doutora Sônia. Boa noite a todos mais uma vez. Parabéns à Procuradoria, parabéns à Defesa também. E muito, como os dois votos, tanto o doutor Manuel como o doutor Durso, para mim, eu acho que não preciso acrescentar mais nada. Mas eu vou pedir, Vênia, apenas para divergir no quanto da pena e acompanhar o voto divergente, R$ 2.500. É esse o voto, presidente. Obrigada, doutor. Parabéns pelo voto, fundamento do voto, doutor Manuel. Acho que está bem fundamentado. Eu só acresceria aqui que se a competição, né, teve 3 grupos com clubes participantes, né? Quer dizer, todos os clubes participaram do conselho técnico, todos os clubes aqui, as agremiações tiveram condição de participar, então mais uma razão, né? Complementando também o que foi dito pelo doutor Durso, de realmente aplicar a condenação, o artigo 204. Com relação à dosimetria, eu mantenho o voto do relator, porém vai ficar, de qualquer forma, aqui por maioria, então, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.500, por maioria, e absolvido no artigo 191. A Procuradoria vai pedir a lavratura do acórdão para pedir o aumento da pena. Presidente, e eu quero que conste em ata também que foi requerido o adiamento e foi indeferido, tá? Para a juntada de documentação e foi indeferido. Você trouxe os documentos foram juntados aqui. Né? Não, mas eu pedi, eu falei que tinha muito mais documentos, que eu queria juntar. Não, Indeferimento, tudo vai bem. constar. Se constar que foi indeferido o pedido, tá ótimo. Indeferimento do adiamento, que é o segundo adiamento. Também. Obrigada. Não, porque, na verdade, doutor, eu falei que, por exemplo, eu queria ter juntado a questão da conversa com a Thaís, eu queria ter juntado outros e-mails, mas, infelizmente, quando eu pedi, foi negado. É. Tá, só que foi indeferido. Obrigado. Julgamento encerrado. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor. Agora, iniciar o julgamento do segundo pedido de preferência. É o processo número 2 da pauta. 563/2022, relatora doutora Alessandra, denunciado José Adonias Piedade dos Santos por infração praticada durante a partida Clube Atlético Joseense versus Associação Atlética Flamengo pelo Campeonato Paulista Sub-23. A defesa, doutor Rafael? Tem provas a produzir, doutor? Tá, pode aguardar só um instantinho, tá, por favor? Vamos ouvir o relatório primeiro. Com a palavra, a doutora Alessandra, para o relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de José Adonias Piedade dos Santos, por incursão no artigo 254-A, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 2º, sob as razões de ter atingido com a sola da chuteira a barriga de seu adversário, número 4, senhor Thiago Gabriel, fora da disputa de bola e com o jogo paralisado. Informa também da súmula que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Presidente, há juntado também no processo uma petição, tem provas de vídeo também da própria agremiação Atlética Flamengo Guarulhos, e um vídeo, não sei se vai ser exibido neste momento, mas relatando que houve uma invasão dos torcedores no local, no vestiário, né, do própria agremiação Atlético Flamengo de Guarulhos, e para que os torcedores quiseram tirar satisfação. Como não há essa questão na denúncia, não sei se vai fazer o recebimento
essa petição. Não é o caso, não está na denúncia, é o fato descrito aqui na petição. Tem vídeo, mas eu não... Já editado. Perfeito. A Procuradoria tendo tomado ciência desses documentos, agora com a juntada no processo, ela vai pedir prazo para editar a denúncia, se o caso, e abrir prazo para prestação. Então, acho que a gente pode julgar o quanto denunciado e depois deixar essa apreciação na hora certa. Obrigada. É o relatório, presidente. Da invasão. Não, o vídeo é outro fato. Agora, então, a Procuradoria vai consignar que requer, então, encaminhamento desses autos para que a gente possa oferecer a denúncia com relação a isso. No presente caso, o atleta José Adonias foi expulso mediante exibição de cartão vermelho, uma vez que atingiu com um chute a barriga de um adversário fora da disputa de bola. Trata-se, portanto, de agressão física, uma vez que não guarda qualquer relação que possa presumir ali um lance normal de jogo, um chute na barriga, então a Procuradoria aguarda a condenação do atleta nos termos do artigo 254-A do CBJD. Defesa, por favor. Presidente, a defesa vai requerer pela desclassificação para o artigo 250, entendendo que, na verdade, não foi uma jogada violenta, e sim um ato desleal, uma atitude ali reprovável, né? Muito provavelmente, em 99,9% dos casos, uma jogada violenta gera um atendimento médico, e na súmula está que o atingido não necessitou de atendimento médico. Em 99% dos casos, uma jogada violenta, um lance de agressão, gera tumulto, né? E o árbitro lhe relata nas observações que não houve nada de anormal. Mais um fato que, né, caracteriza aí que não foi uma agressão, e sim uma jogada reprovável por parte do atleta, e vai requerer pela pena mínima de uma partida, levando pena de uma partida. Esse é o pleito, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora